Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e um tema hoje bastante relevante nos dias de hoje. Acredito que em todo o tempo, mas hoje muito profundo para a gente que mora aqui em São Paulo, Brasil. Ok, estamos lendo, meditando o Sermão da Montanha, estamos no capítulo 6, versículo 24. Porém, do versículo 24 até o 34, nós temos um contraponto, que é o contraponto da vida, o contraponto da paz, o contraponto da saúde. O Senhor, no verso 24, ele vai dar uma direção sobre o problema de amar as riquezas. E no verso 25 em diante, até o 34, ele vai dar uma lição sobre a vida que vive no Senhor, na paz. Vamos lá. Não vou poder falar de tudo hoje, mas vai falar um pouco hoje, um pouco amanhã. Aqui no verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de se devotar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E essa palavra riqueza, em algumas versões, é mamon, que significa o Deus das riquezas. Então é um contraponto entre que Deus servimos: o nosso Deus ou o Deus das riquezas. E muitas pessoas têm servido o Deus das riquezas e aborrecido o nosso Deus. Agora veja, porque ele disse que é o contraponto entre as questões da vida. Porque quando você lê a partir de verso 25, o Senhor vai falar para você não andar ansioso pela vida, com o que haver de comer, de beber, de vestir. E ele vai dar exemplos: pássaros não trabalham, mas nenhum morre de fome. As flores, elas nascem lindas de dia, de tarde são queimadas, e nem Salomão conseguiu ser tão bonito igual a elas, porque Deus cuida delas. Aí ele fala: vocês valem muito mais que passarinho, vocês valem muito mais que flor. Então o Pai Celeste vai cuidar de vocês. Então o contraponto está aqui. Nós podemos viver uma vida que Deus vai nos dar, ou nós podemos viver uma vida buscando os poderes. Porque você acha, eu me entristeço porque eu já vivi isso na prática, que você acha que muitos irmãos, muitas irmãs que buscam grandiosamente o sucesso, e eles são servos de Deus poderosos, homens de oração, homens de jejum, mulheres de oração, mulheres de jejum, mulheres que pregam, homens que pregam, que cantam, que servem tão poderosamente e buscam o dinheiro, né? E não é errado você trabalhar por dinheiro, mas quando eles encontram o grande dinheiro, o que eles fazem? Eles deixam o Senhor. Você acha que eles estavam usando a igreja para ganhar dinheiro? Não. Vocês acham que eles são falsos? Não. Será que eles são corruptos toda a vida? Não. Não. Eram homens e mulheres de Deus genuínos. Serviam a Deus por amor. Entregues para o Senhor e para a obra. Mas quando o dinheiro chegou, ganhou os corações deles, eles começaram a servir o dinheiro. Ninguém serve o dinheiro, você serve o Deus do dinheiro. E o fato deles servirem esse Deus aborreceu, né, nosso Deus. Mas não que nosso Deus ficou lá emburrado, aborrecido: você me trocou por dinheiro. Não, não, não. A questão é que as duas coisas não combinam, não mistura. Não estou falando que fica um Deus de um lado e um Deus do outro, e um tá feliz e o outro tá fazendo bico. Não é isso. Não é isso. Imagina o Senhor Jesus de biquinho porque você agora largou ele para ir ganhar dinheiro. Não, quem perdeu foi você, meu amigo. Foi o Senhor Jesus, não. O Senhor Jesus está sentado num alto e sublime trono. A questão é que
entre o que Deus pode te oferecer e entre o que Mamão pode te oferecer, você vai ser fisgado. Ou você é fisgado por um, ou você é fisgado pelo outro. Mas quando você tenta servir os dois, você não consegue, porque você está aborrecendo um e agradando o outro. Daqui a pouco você está agradando esse daqui e aborrecendo dali. E uma hora você vai ter que escolher um lado, porque não tem como andar servindo a dois senhores. Aí você vê, nós vivemos aqui em São Paulo. Cara, você dentro de casa você gasta, você dormindo, você só não está gastando dormindo. E para ter esse monte de gasto, você tem que ganhar um monte de dinheiro. Mas quem vive no dinheiro, vive na insegurança. Por quê? Porque você depende de um demônio. E esse demônio, ele não te dá paz. O Mamão não vai falar assim, se entrega para mim que eu te dou tranquilidade. Não. Ele vai te deixar ansioso. Ele vai te deixar sempre achando que vai acabar. Você precisa de mais, você precisa de mais. Porque o demônio quer te escravizar. E ele conseguiu te escravizar através das riquezas. Oh, como é triste ver pessoas que abandonam o Senhor para ganhar dinheiro. O duro é algumas que abandonam o Senhor para ganhar dinheiro e não ganham ainda. Nem isso eles conseguem. Mas por outro lado, quem fica com o Senhor, fica com a vida. E o Senhor é muito mais rico. O Senhor de verdade é rico. Mamão não é rico. Mamão entrega para os outros que não é dele. Ele é ladrão. Ele é corrupto. É por isso que tem pessoas que falam assim, não, mas o irmão que afastou e ganhou muito dinheiro, mas ele vai abençoar a igreja. Sempre gostou, abençoar nada. Você pode ver, eles não dão R$1. Mas não é porque eles não dão porque são ruins, porque são cegos por um demônio. E a igreja nem precisa de dinheiro de ninguém. É a igreja do Senhor Jesus. E quem os dá, o Senhor tem os que vai dar. Então, nesse caso, você precisa considerar como é ruim você viver uma vida ansiosa pela riqueza, buscando a riqueza. Você vai cair em teias demoníacas. Você vai cair em laços demoníacos. Vai cair em porções diabólicas. Você não vai ver esses dois lados da moeda junto. Você não vai ver esses dois lados trabalhando junto. Agora deixa eu fazer um parêntese. Há muitas pessoas que ganham dinheiro, muito dinheiro, e servem a Deus poderosamente. Mas exatamente por quê? Porque os seus corações são de Deus. Eles ganham porque tem algum talento, eles ganham porque tem alguma história, eles ganham porque veio de família que prepararam eles. O maior problema dos pobres não ganhar dinheiro é que eles não são treinados para ganhar dinheiro. Inclusive, se todos os pobres ganharem dinheiro igual aos ricos, acabou tanto os ricos como os pobres, porque fica tudo igual. E o tudo igual é medido para baixo. Por isso, para você ter esse equilíbrio, você tem que ter os ricos e os pobres. Equilíbrio que eu falo é esse equilíbrio de ideia. Imagina, todo mundo tem um salário de 1 milhão por mês. Todos os seres humanos. Quem que vai querer ser empregada doméstica? Quem que vai querer ser hospedreiro? Quem que vai querer varrer a rua? Quem que vai querer? Ninguém. O mundo vai virar um inferno. Porque nem cozinhar você vai querer. Você vai querer pagar alguém, mas todo mundo tem. Quem que vai querer ser seu cozinheiro? Acabou. Acabou. Vamos entrar num nível de pobreza tão enorme que não vai ter sentido. Então, o equilíbrio dentro da questão histórica é exatamente essa. Os ricos e os pobres, e as classes médias e várias classes. E isso é o mundo, esse é o nosso mundo. Não é o nosso mundo que o Senhor tem preparado para nós, mas é o mundo em que vivemos. Então, sejamos ricos, sejamos média classe, sejamos pobres, precisamos ser do Senhor. Por quê? Porque esse Deus das ganâncias, da riqueza, este Mamão vai tentar te laçar o tempo todo. Eu oro para que você deseje prosperar, mas que jamais desemenda para o Deus das riquezas. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine, te dê muito mais. Amém. Pai Santo, que o nosso coração seja guardado. Que esses assuntos possam não colocar distorções em nós.
Que não venhamos querer a extrema pobreza achando que o nosso Deus é contra o dinheiro. Mas que também não venhamos atrás da extrema riqueza achando que o nosso Deus é rico e nós devemos ser também, uma vez que nossas riquezas em Deus não parte do pressuposto do dólar, parte do pressuposto da vida. Por isso, Pai Santo, guia-nos nesse assunto tão delicado, tão importante, tão fino. Oh, leva-nos, ó Pai, a viver uma vida pro céu, do céu, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te ilumine e nós voltemos amanhã, em nome de Jesus.